Bom, vamos só finalizar aqui, ó, esse exercício aqui. O 3 da página... Qual página? Página 8. O 3 da página 8. Eu só substituí. O que eu fiz aqui? Aqui tinha menos 1. Eu coloquei mais 1 dos dois lados da igualdade. E aí eu anulei, né? Ou mais 1 com menos 1 se anula. E menos 7 com mais 1, menos 6. Então, eu até expliquei que menos 7 lá na minha reta numérica, o menos 7 adicionado com 1, eu tenho aqui o menos 7, ó. Menos 7, quando eu adiciono 1, vai para menos 6, né? Porque quando eu somo, eu vou para a direita, na reta numérica. Então, tenho aqui igualando menos 7 mais 1, menos 6. Então, aqui, o que eu faço de um lado, eu faço do outro, né, da igualdade. Então, aqui eu tenho 2x, eu tenho que isolar o x, deixar o x sozinho. Então, eu vou dividir, né, o contrário da multiplicação é a divisão. Se tivesse dividindo, eu ia multiplicar. Então, divido pelo mesmo valor, dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. E 6 dividido por 2 é 3. E mantenho o sinal. Então, nesse caso, x é igual a menos 3, tá? Para eu ter uma imagem da minha função lá em menos 7, então, eu vou ter, o meu x tem que valer menos 3, tá? E aí eu vou ter aqui o meu ponto de encontro entre menos x. Agora o 4. Dada a função definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, calcule. Quando f de x for igual a zero. Oba! Quando f de x é igual a zero é uma maravilha. Então, vou substituir o x ao quadrado por zero. Aliás, onde for x é zero. Aqui eu estou falando a igual a 1, a igual a menos 5 e a 6. Quem são esse 1, esse coeficiente? É quem está acompanhando lá, ó. Quando vocês estudaram Bhaskara, é bem isso aqui, ó. Esse é o modelinho que vocês estudaram lá em Bhaskara. No 9º ano a gente começa a ver já como resolver função de segundo grau. Como eu sei que é de segundo grau? Porque o meu maior expoente de todos os valores da minha função tem que ter um 2. Então, função do segundo grau, tá? Se fosse do terceiro, então tinha que ter um 3, tá? Então, aqui no igual a zero. X ao quadrado. Aqui eu separei quem é A, quem é B e quem é C. Quando a gente inicia função do segundo grau, já vai estudar como calcular a delta e as raízes de uma função quadrada, a gente já fica sabendo quem é A, B e C. Quem é o A? É quem está acompanhando o cara ao quadrado, o x ao quadrado. Quem é B? É quem está acompanhando só a variável sem o quadrado. E quem é C? C é o meu número sozinho, tá? Que não tem variável nenhuma junto. Então aqui é A, aqui é B e aqui é C. A, B e C. Então, quem é A? 1. Não tem ninguém lá no x ao quadrado, então A é 1. Aqui, A, 1. E B? B é menos 5. Aqui ele, ó. Menos 5. E C? 6. Então, para eu calcular a delta, qual que é a fórmula que eu vou usar? Vou recordar aqui para vocês. B ao quadrado menos 4
A menos 4 vezes A vezes 4AC. Então, quem é o meu B? O meu B é menos 5. Então, menos 5 ao quadrado. Menos 4. E quem é A? A é 1. Então, vezes 1. E C, 6 vezes 6. Então, menos 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. Ou seja, quando o meu expoente é par é quem? 2, 4, 6, 8. Quando ele é par, todo o valor dentro do parênteses vai ser o resultado positivo. Por quê? Porque sempre quando eu estou multiplicando lá menos 1 vezes menos 1, vou ter um valor par. Ah, mas e se não for só dois valores? For menos com menos. Coloquei aqui 4 menos, né? Se o nosso expoente for 4. Então, é menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Então, todas as maneiras, quando for par, eu sempre vou ter pares multiplicando, pares de números. Ou dois pares de menos, dois pares de mais. Eles sempre vão estar multiplicando e vai dar um valor, menos com menos, sempre vai resultar no símbolo mais, tá? Então, sempre quando eu tiver o expoente par, o meu valor vai ter um valor positivo do resultado, ó, do resultado. Então, deixa eu apagar aqui. O valor que vai dar positivo é o meu resultado, tá bom? Então, sempre quando eu tiver o expoente par, o meu resultado vai ser positivo. Então, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Então, meu delta é 1. Descobri o valor de delta, vou jogar ele lá na forma para encontrar o x. Relembrando essa forma para encontrar o x, ou seja, a raiz da minha função, em qual ponto está a minha função, eu tenho menos b. Qual que é a forma? Já vamos recordar. Menos b mais ou menos raiz de delta. Tudo isso aqui de... Opa! Vou apagar aqui. Tudo isso aqui dividido por 2A. É isso aí. Então, aqui, substituindo, x é igual menos b, menos, abre parênteses, coloquei o menos b lá dentro, que é menos 5, mais ou menos raiz de delta. Eu já descobri meu delta. Então, quanto que é a raiz de 1? Raiz de 1 é 1. Então, aqui o meu 1. E 2 vezes A, o meu A vale 1. Então, menos com menos, vamos tirar o 5 lá dos parênteses. Menos com menos, mais. Então, fica 5 mais 5, mais ou menos 1, sobre tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Então, agora eu vou trabalhar o sinal positivo, né? E o sinal negativo. Então, 5 mais 1, 6, dividido por 2, que resulta em 3. Então, meu x' vale 3. Agora, vamos trabalhar o menos. 5, aqui a gente não trabalhou 5 mais 1. Então, no outro a gente vai trabalhar o menos. 5 menos 1, que é 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. O que significa esse resultado? Significa qual que seria a minha função que atende a minha função. Ó, tenho lá meu plano cartesiano
E sei que aqui o x, eu tenho o x valendo 1, 2, 3, 4, né? Que eu tenho o valor de x 3 e 2, as minhas raízes 3 e 2. Então, aqui é o 2 e aqui é o 3, né? Então, ele tá falando que essa função, que a minha função, que é uma função quadrada, ou seja, x ao quadrado menos 5 mais 6, ela vai passar... Como eu sei que a função é x ao quadrado, ou seja, isso aqui é uma função de uma parábola. Então, como eu sei que o meu A é positivo, a minha concavidade é para cima. Quando é negativo, concavidade para baixo. Então, eu sei que ele passa no 3 e no 2. Isso tudo só com essa informação, professor? Sim. Isso tudo só com essa informação. Vou mudar a cor aqui para a gente colocar a nossa parábola aqui, ó. Ela, como o meu A é positivo, ela é para cima, então vai ser algo assim. E aqui ela tem que encostar em 2 e aqui em 3. Ó. 2 e 3. Então, ela corta o eixo X em 2 e em 3. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Aí, hoje, o que eu pedi? Ainda continuando. 1. Calcule, ó, quando 2x menos 1, calcule f de x valendo 0. Então, vai ficar 2. Ó, quando meu f de x vale 0, fica 2 vezes 0. Qual que é a função? Essa aqui. Menos 1. F de 0 é igual a 2 vezes 0, 0, menos 1. E quando meu f de 2 for igual a 2? Então, 2 vezes 2 menos 1. E aqui? Então, o meu f de 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Isso, né? Opa, então, aqui o valor é 3. E quando vale menos 2? Quando vale menos 2, o meu 2 vezes menos 2 menos 1. Então, o meu f de valendo f de menos 2. 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos com mais, menos 4. Menos 1. Sinais iguais, eu repito o sinal e somo os valores dos módulos. 4 e 1, 5. Então, menos 2. Então, vale menos 5. Quando o meu x for menos 2. E quando for 5? Tenho aqui 2 vezes 5 menos 1. Certo? F de 5. 10. 2 vezes 5, 10. Menos 1. F de 5. 10 menos 1, 9. Então, esses aí são os nossos valores, certo? Então, aqui vamos para o 2. Dada a função definida por x ao quadrado menos 6x mais 9, calcule quando o meu x for 0. Ah, é uma função quadrada? É. Só que eu não vou precisar utilizar a fórmula de Bhaskara, porque ele já te deu o valor de x, ó. Quando os meus... eu só vou substituir. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos
6 vezes 0 mais 9. É ótimo quando é 0, né? F de 0. 0 ao quadrado, 0. 0 menos 0 mais 9. 0 menos 0 é 0. Que resulta em 9. F de 0. Aqui. E quando for 1? Quando for 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 ao quadrado menos 6 vezes 1 mais 9. Todo valor eu vou substituir por 1? Tá mandando todo valor de x. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 6 vezes 1 é menos 6 e mais 9. Sei que positivo tem o 1 e o 9, então vou somar 9 mais 1, 10. 10 menos 6, 4. Então, esse, com a minha função, com o x valendo 1, tenho aí, certo? Agora e 2, quando for 2? Bom, então, valendo 2. Como ele está negativo, vou pôr entre parênteses, tá? Precisamos pôr em parênteses quando é negativo. Então, menos 2 ao quadrado, menos. Porque se não tiver em parênteses, eu não pego o quadrado eu não tenho direito de fazer o menos 1 ao quadrado. Quando não tem parênteses, eu só estou multiplicando o número, não o sinal. Então, mas como o meu x vale menos 2, eu tenho que multiplicar número e o sinal. Então, menos 6 vezes menos 2 mais 9. O que eu tenho aqui? Que f de menos 2, 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4, né? O 2 duas vezes. Então, coincidentemente, é o número 2. Então, vai parecer que eu estou multiplicando os dois, mas não é. Estou multiplicando ele, a quantidade de vezes que ele está elevado, que são 2. Então, 2 vezes 2, 4. E menos, com menos, mais. O que eu fiz aqui? Aqui é menos 2 vezes menos 2. É esse número aqui que eu estou multiplicando duas vezes. Então, menos com menos é igual a mais 4, certo? Então, menos com menos, mais de novo. E 6 vezes 2, 12. Mais 9. Como vocês fazem a conta? Olha como que eu conto. Eu empresto 1 para cá, aí fica valendo 10 aqui. Emprestei 1, né? Aí ele fica valendo 10 e aqui 11. 21. 21 mais 4, 25. E cada um tem uma maneira de pensar. Esse dia eu tava perguntando ao meu sobrinho de 8 anos. E ele fala que ele segura o maior número e conta os outros. Então, ele colocaria 12. 12 mais 9, então ele colocaria 21. Ele seguraria o 12 na cabeça e somaria com os dedos. O 9, 12. Então, vocês não estão vendo meu dedo, mas eu estou contando. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E depois 21, ele seguraria o 21 na cabeça e somaria o menor. 21 mais 4, 21. 22, 23, 24, 25. E cada um tem uma maneira de pensar, gente. Uma maneira de caminhar esses cálculos aí. Então, agora, e quando vale 3? Fizemos com... Quando vale 3, vai ser 3 ao quadrado, né? Nossa função. Vou ela aqui no cantinho. Que ela menos 6 vezes 3, né? Mais 9. Então, o meu F valendo 3 é igual. 3 ao quadrado é 3 duas vezes, né? 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 18. Mais 9.
Eu sei que esse mais 9 com 9 dá 18. E 18 positivo menos 18, eles vão se anular e dá 0. Arrasamos aqui. Então não se esqueça de quando for substituído o x por um número negativo, colocar esse número entre parênteses. Obrigada, teacher! Então, ó, uma questão do OBMAP, nível 2. Determine todas as soluções da equação aqui. Olha, como que vocês procederiam nesse caso? X menos 2. Bom, uma das maneiras, eu lembro também, ó, uma equação. Então, o que eu fizer de um lado da minha balança, eu vou fazer do outro. Ó, o que eu vou fazer para eliminar essa raiz? O oposto da raiz é o quadrado. E o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, aqui eu cancelo, né? Então, fica só x é igual. E aqui, x menos 2 ao quadrado. Aqui virou o quadrado da diferença. Ou seja, eu vou multiplicar, né? A soma ou a diferença que está dentro do meu parênteses, quantas vezes? 2 vezes. Então, vai ficar x menos 2 vezes x mais 2. Isso aqui tem uma fórmula básica, né? Que é... Opa, é menos aqui. Nesse caso aqui é menos. Desenhar. Menos 2. Então, o que eu faço? Se eu não lembrar da fórmula, eu uso a distributiva. Mas eu lembro da fórmula. A fórmula é... O que eu faço? Olha como que a fórmula fica na minha cabeça. Eu coloco os dois valores e jogo para o cantinho. E elevo eles ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado. O 2... Vou elevar o 2 ao quadrado também. Vou tirar aqui. Vou elevar o 2 ao quadrado. 2... Né? Tá menos 2. Mas quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai... Menos 2. Tá menos 2, professora. Então, mas você vai ver que vai dar positivo, porque vai estar elevado ao quadrado. E pego os valores do 2 e junto no meio. Ó, vou juntar aqui no meio. Multiplicado por 2. Ou seja, pego esse 2. Para lembrar, pego esse 2 e multiplico ele no meio também. 2 vezes x vezes menos 2. Mais esses dois valores aqui. Ficou apertadinho, né? Deixa eu apagar e fazer mais bonitinho. Peraí. Que regra é essa? Essa é o trinômio. A gente inicia vendo o trinômio quadrado perfeito. Então, eu pego os dois e separo. Né? A regra é o quadrado do primeiro mais duas vezes... o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo. O segundo termo ali é menos 2. Mais o quadrado do segundo termo. Não precisa do sinal, não. Quadrado do segundo termo. Então, o quadrado do primeiro termo é x ao quadrado. Esqueci de pôr quadrado. E aqui eu só vou calcular esse miolo aqui, ó. Então, a forma direta é x ao quadrado mais 2 vezes 2 vai dar 4. Só que mais com mais com menos, menos. Menos 4 vezes x, tá? 4, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. E o sinal do menos, porque eles são... Que eu tenho sinais, estou multiplicando sinais diferentes. Mais com mais e menos. Então, 2 vezes 2, 4. Esse é o nosso resultado. Então, nós chegamos a uma função quadrática. E aí, a gente utiliza Bhaskara aqui. Então,
x ao quadrado, cadê? Já resolvi aqui. Eu resolvi bem aqui. Obtive esse valor. Além desse valor, o que eu vou fazer agora? Lembra que a gente calculou lá? Para me saber o valor de delta, eu vou pegar menos 4. Aliás, b ao quadrado. Quem é meu b? B. Aqui meu b. Aqui meu c. E aqui meu a. Ah, mas o a não tem ninguém. Então, é mais um. Então, lembra lá da fórmula que eu falei para vocês? Isso aqui como que a gente vai calcular quando a gente achou uma função quadrática? Então, a gente vai ter que esse aqui, ó, opa, vamos jogar aqui na função, né? Aqui, x é igual, quanto que deu esse valor aqui? X ao quadrado menos 4x mais 4. Tô falando que é esse valor. Ah, esse valor, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ter que isolar. Para a gente chegar nessa equação aqui, ó, para poder calcular a Bhaskara, vou ter que tirar esse x aqui. Para eu tirar, eu vou igualar a minha equação a zero, ou seja, ó, se eu pôr menos x aqui e menos x aqui, vai ficar zero é igual x ao quadrado, menos 4x com menos x, menos 5x, mais 4. Né? Então, aqui eu já cheguei na minha fórmula de Bhaskara, então aqui ó, é igual a zero, igualei a zero. Aí agora, faço o procedimento normal para calcular Bhaskara nesse caso. Então, vai ser... Como que eu faço para me calcular delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O meu delta, quem que é o b ao quadrado? B é menos 4. Menos 4 vezes menos 4, né? Que tá ali. O A vale 1 e o C vale 4. 4 menos vezes menos mais, 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. 4 vezes 4, 16. Aqui, então, vai ficar menos 16. Meu delta é quanto? O meu delta é igual a zero. Bom, então quando eu tenho delta igual a zero, quando eu for jogar lá em x, o que eu vou achar? Eu vou achar, quando eu tiver o... Eu vou achar apenas um valor para x, que agora eu tenho que jogar lá, ó. X, para mim achar as raízes, eu vou ter menos b, né? Para mim achar a raiz, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ficar como? X é igual menos b. Ah, o b eu sei que vale menos 4, então menos com menos 4, mais ou menos raiz de zero é zero.
A é 1 e 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, né? Então, o meu x ele vai valer quanto? Menos com menos, mais 4. Mais 0 e menos 0, tanto faz eu adicionar 0 e tirar 0, que não vou estar fazendo muita coisa, né? E 2 vezes 1, 2. Então, esse valor é 4 dividido por 2, 2. Então, x é igual a 2. Ah, se o meu x é igual a 2, então, tanto x uma linha, quanto x duas linhas, né? 4 mais 0 e 4 menos 0 também é igual a 2. Então, esses são os dois valores para x aqui nessa situação. Determine todas as soluções. Então, a solução é 2, certo? Então, tá aí. Agora aqui, sendo f de x 3x menos 1, determinar o valor de x, de modo que f de x é igual a 14. Então, eu vou colocar o quê? F de x sendo... Vou pôr aqui no cantinho de cá, ó, pra gente abrir mais espaço. Então, aqui tá falando que o meu f de x eu vou substituir por esses valores. Então, na letra A, fica 14. Né? Só vou pegar, colocar 3x menos 1 é igual a 14. Então, vai ficar aqui a 3x menos 1. 3x menos 1 igual a 14. Bom, eu tenho que tirar esse menos aqui. Como? Adicionando 1. Esse menos 1, adiciono 1. Adicionei 1 de um lado da igualdade, eu adiciono do... que é minha igualdade, ó. Adiciono do outro. Então, aqui eles se anulam. Então, aqui fica só 3x. E aqui, 14 mais 1, 15. Então, aqui eu vou dividir por 3. E aqui também, né? Que é a única maneira de eu cancelar esse 3 aqui. Então, vai ficar x é igual a 15 dividido por 3, 5. Então, no A, o valor de x... Vou apagar aqui. O valor de x... O meu valor de x é 5. E quando for 0? 3x na letra B. Vou resolver aqui embaixo. Com outra cor de canetinha. Então, aqui fica 3x. Eu posso pôr o contrário? 0 é igual a 3x menos 1? Pode, mas eu vou pôr aqui só pra gente facilitar, tá? Igual a 0, né? Então, tem que isolar o x. Então, aqui eu adiciono menos, mais um de cá e mais um de lá, né? Aí eu cancelo esse e passo mais um. Mais um de um membro. Aqui, ó. Mais um daqui e mais um daqui. Aí, esses mais um e menos um vão se anular. Então, vai ficar 3x é igual a 1. Então, agora eu quero cancelar esse 3. Então, divido pelos dois lados, né? Aqui eu consigo fazer. Então, nesse caso aqui, ó, quando o meu f de x é igual a 0, eu vou ter um valor de x de 1/3, tá? X, nesse caso aqui, ó, x é igual a 1/3. E aqui na B, f de x valendo menos 10, sendo que o meu 3x menos 1. B. Ah, ali é a D, né?
Então, a minha B, vou fazer aqui na frente. Qual que é o valor? 3x menos 1 igual a menos 10. 3x menos 1 igual a menos 10. Então, eu quero tirar esse menos 1 daqui. Para isso, eu tenho que adicionar mais um daqui. No primeiro membro e no segundo. Então, aqui fica 3x sozinho, né? É igual a menos 9. Menos 10 mais 1, menos 9. Então, agora eu vou isolar o meu x, dividindo por 3. Aqui também, tá? Então, vai ficar x é igual a menos 9 dividido por menos 3, menos 3. Esse é o meu valor da B. Agora, e na D? A D eu vou começar aqui. Vou começar com outra corzinha também, para nos ajudar. Aqui tá falando quando for positivo. Ué, quando for positivo, 3x menos 1. Quando for positivo, vamos ver. A gente pensar, não é só trocar mais 3? Não, vamos fazer primeiro. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar mais um de um lado e mais um do outro. Esses vão se anular, então vai ficar 3x é igual 10 mais 1, 11. Então, aqui eu quero cancelar esse, deixar o x sozinho. Então, x é igual a 11 sobre 3. Peraí, deixa eu... por x é igual a 11 dividido. Porque x é igual a 11 por 3. Isso. Porque eu vou salvar essa apostila. E aí vai ter que ficar mais nítido para quem não puder ver os vídeos, né? Então, vamos continuar. 4. Então, vamos substituir. Eu quero aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 8. Quando vale 0, vamos igualar a 0 e vamos igualar a 8. Encontrar a Bhaskara, hein? Vamos ver aqui. Então, aqui vai ficar x... Opa! X ao quadrado menos 6x mais 8 é igual a 0. Então, para a gente calcular a Bhaskara, b ao quadrado. Meu b vale menos 6. Então, 6 ao quadrado é 36. Menos com menos, mais. Então, fica 36 menos 4ac. 4 vezes a é 1. 4. 4 vezes 8, 32. Ó, o menos eu já tinha deixado lá, e o A é positivo e o C é positivo, então não muda o sinal do menos 4. Então, 36 menos 32, descobri que meu delta é igual a 4. Então, agora a gente vai calcular o x. Vamos saber quais são as raízes aí. Então, qual que é a forma para me calcular o x? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
não coloquei aqui, né? Mas para calcular delta, eu utilizei b ao quadrado menos 4ac. Coloquem aí. Então, aqui, para me saber as raízes, menos b. Menos b é menos 6, vale menos b. Então, é menos 6. Então, dá 6. Mais ou menos raiz de delta. Mais ou menos raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Mais ou menos 2. E 2 vezes a é 2 também. Então, aqui, vamos disparar x uma linha, somando. Opa! Uma linha. Vai ser 6 mais 2. 8 por 2. X uma linha vale 4. E aqui, x duas linhas, valendo o menos, né? 6 menos 2. Ó, aqui eu usei o mais. E aqui eu usei o menos. 4 dividido por 2 é igual a 4. Isso. E agora, quando for 8. Vou passar um tracinho aqui, né? Vamos descobrir o nosso delta aqui. Nossa função é... Ó, então vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 8 é igual a 8. O que a gente faz quando tá assim? Então, para a gente calcular básica, a gente tem que igualar a zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x. Para eu tirar esse 8 daqui, então eu vou ter que pôr menos 8 daqui, certo? Tiro menos 8 daqui, menos 8 daqui também. Então, esses vão se cancelar, mais 8 com menos 8 se cancela, vai ficar 0. E 8 menos 8, 0 também, vão se cancelar. Mesma coisa se eu tivesse aqui um pratinho, ó. Um pratinho de uma balança e aqui o outro, né? Então, eu tirei 8 quilos de um lado e 8 quilos de outro, tá? Eu vi, ó, vi que detectei, tinha 8 de cada lado, tirei 8 de cada lado. Pronto, mantive o equilíbrio. Eu não infringi nenhuma regra aí. Bom, então aqui eu tenho x ao quadrado menos 6x. Uma das maneiras de a gente resolver é a gente colocando em evidência. Quando eu tenho valores em evidência e está igualando a zero, ó, eu posso, quem está em evidência? Qual é o valor que está repetindo nos dois termos? O x. Então, eu ponho o x aqui em evidência. Então, eu pego x ao quadrado dividido por x. A divisão de mesma base, eu repito o valor e diminuo os expoentes. Ó, repito o valor. Ó, como é que ficou? Aqui ficou parecendo um sinal de divisão, né? Mas não foi esse sentido que eu coloquei, não. Mas como lembrou, eu vou só relembrar, por exemplo, propriedade da potência. X ao quadrado dividido por x. Então, eu repito a base, que é a mesma, x, e diminuo o expoente. Ah, não tem expoente, então é 1. 2 menos 1 é igual a x, tá? Só para relembrar essa propriedade aí. Então, x ao quadrado dividido por x, x. Menos 6x dividido por x, ó, que também é tranquilo, ó, 6x dividido por x, vou cancelar quem é igual, né, e dá 1, 6 vezes 1, 6. Então, aqui eu tenho 6. Tudo igualado a zero. Então, agora eu vou pegar, ó, tá vendo essa multiplicação? Vou pegar tanto este termo e igualar a zero, quanto essa que está dentro do parênteses também igualar. Ou seja, 1x vai ser igual, outro lado lá, a zero, certo? E o outro x, x menos 6, também vai ser igual a zero. Aí aqui eu só vou isolar o x, tá?
Menos 6. Para eu tirar esse menos 6 aqui, eu acrescento mais 6 de um lado e mais 6 do outro. Então, 0. Ou seja, eu passo esse menos 6 para o outro lado, como muita gente aprendeu, trocando o valor da operação. Então, aqui os meus valores, ó, de x linha e x duas linhas é 6. Professora, mas não é o quadrado, a gente não tinha que resolver por Bhaskara? Sim, mas pintou essa oportunidade de resolver de uma forma mais simples do que entrar no processo lá de encontrar o delta e depois o x. Então, fiz por aqui. E é uma nova maneira de a gente aprender também, tá? Então, agora eu vou partir, vou finalizar o vídeo e postar num outro para a gente corrigir essa página 10.